Boa noite, Sandro. Boa noite. Quarta derrota seguida do Coritiba. Como que fica o psicológico agora da equipe, mesmo não sendo o mesmo time que vai jogar quarta-feira, como que fica o psicológico da equipe para essa partida, que é uma decisão? Eu acho que, lógico que a gente traz um peso maior quando você perde, embora a gente tenha já falado sobre isso antes. Lógico que, honestamente, não esperava que mesmo a gente mudando os jogadores, a gente ia ter um desempenho tão ruim, né? Então, o desempenho nosso contra o Maringá, hoje também foi muito ruim, né? Então, honestamente, eu não achava que nós iríamos jogar tão mal assim, com desempenhos complicados. Então, mas acho que não fica uma coisa ruim, lógico, mas não interfere tanto, porque não é o mesmo time que está jogando, né? Nós já tínhamos conversado sobre isso. Lógico que para mim como treinador é ruim, porque é um peso, né? Poderia de repente jogar com o mesmo time todos esses jogos, mas a gente já tinha esse objetivo de focar na Copa do Brasil, para que a gente tivesse possibilidades e tivesse o time mais descansado possível. Hoje ainda eu coloquei o Thiago por uma necessidade extrema, nem gostaria de colocá-lo, mas difícil explicar o que a gente viu hoje aí, né? Então, realmente falar menos e tentar melhorar, embora quarta seja um jogo totalmente diferente, num cenário totalmente diferente. Ô Sandro, tecnicamente, o time depois que sofreu o primeiro gol, ele não conseguiu mais se organizar, e aí deu para perceber que emocionalmente, já no segundo tempo, os jogadores estavam muito abalados, né? Tem uma explicação para isso? Bom, na verdade, em termos de jogo, a gente começou bem o jogo de novo, né? Tivemos chance, o goleiro deles fez uma defesa muito boa, né? Não tivemos tanta chance assim como o Maringá, mas tivemos chance, o jogo estava equilibrado. Aí teve um lance de uma infelicidade do Cadi, dominou mal, uma falta, o menino acertou o chute no ângulo. E depois a ansiedade, daí já junta o jogo que passou, né? Os jogadores já querem fazer, começa a fazer só na parte da intuição, né? A torcida fica impaciente com razão. Então é uma somatória de fatores que influenciam, né? Então, que eu falei, depois no segundo tempo a gente poderia até ter sofrido mais gols, né? Porque essas questões não só psicológicas, mas os jogadores são seres humanos e realmente a pressão é grande, né? E o rendimento também estava abaixo. Então toda essa soma de situações, né? Você estando organizado já é difícil, com desorganização e depois com ansiedade e tudo isso junto, psicologicamente realmente o time ficou bem abatido e realmente são dias aí realmente para esquecer. O Sandro, é evidente que a cultura do futebol sempre sobra para o treinador, né? Não estou dizendo nada com relação a isso, quero chegar à conclusão de que nessa cultura o treinador sempre é culpado, mas tem que rever essa qualidade do elenco do Curitiba, porque se hoje foi um pré-vestibular, só tira o Wilson, os demais todos reprovaram. Bom, eu vou responder a sua pergunta. Nós tínhamos um planejamento desde o começo do ano, né? Vou repetir aqui mais uma vez. Lógico que para mim como treinador é horrível, mas tenho seguido o planejamento, mesmo com todos esses problemas, mesmo com tudo que tem acontecido, que era nós procurarmos passar 2 fases da Copa do Brasil com esse time. Nós já passamos. Era a questão dos jogadores mais jovens, né? Não vou discutir quem foi bem ou foi mal aqui, mas hoje já usamos o 13º jogador que estreou, né? Então, eu acho que temos jogadores que podem até num futuro próximo, não só ajudar o Curitiba agora, mas também depois financeiramente, com uma possível venda, né? E que o Paranaense seria para nós observarmos, né? Desde o começo foi falado que para
para que depois pudéssemos trazer os reforços, a diretoria pudesse realmente ver isso. Então, logicamente, eu como treinador é difícil, né? Mas se eu quisesse também só focar em questão de rendimento, né, poderíamos chegar realmente com mais 4 jogos com bastante dificuldade nesse jogo do Goiás, né? Então a ideia era que nós tivéssemos o time o mais descansado possível para que a gente tenha a possibilidade de ainda passar essa terceira fase e ter um recurso para o clube. Então os objetivos, a gente já está na final do Campeonato Paranaense, a gente não tem problema nenhum. Na verdade, a gente está fazendo alguns testes com alguns riscos que a gente sabia, né, de jogadores que estão sem ritmo, que no segundo tempo tem algum problema que pode influenciar no todo. Mas como eu disse, honestamente, mesmo com tudo isso, né, eu achava que realmente nós conseguiríamos pelo menos competir melhor contra essas equipes. Infelizmente não aconteceu. Como você disse, eu como treinador também tenho que assumir a responsabilidade e quando também fiz isso, sabia dos riscos, né? Mas faz parte de um todo, faz parte de um planejamento que foi traçado desde o início do ano. Não sei se talvez um outro treinador tivesse a coragem de fazer o que eu fiz, né? De colocar todos esses jogadores jovens, de fazer o que eu fiz agora mesmo, para sofrer todas essas críticas, que eu respeito, mas a gente tem que entender um pouquinho o que está acontecendo. Mas seguir, né, continuar trabalhando e seguindo aquilo que a gente programou, pensando em alguma coisa para frente, como foi combinado. Sandro, você na primeira resposta fez a diferenciação clara, né, entre esse time e o time que vai jogar na quarta-feira, mas os 2 jogos como aconteceram, né, no Couto Pereira, com essas derrotas por 3 gols, que mensagem que elas passam em termos de elenco assim, para você? E até por ter acontecido essa situação inesperada, né, conforme você falou, atrapalha aí na frente para utilizar algum desses jogadores, de repente encaixá-los da forma como tudo aconteceu nos 2 jogos? Boa pergunta. Na verdade, aqui não vou expor nenhum jogador aqui, porque eu acho que isso não vem ao caso. Mas lógico que nós, quando eu falo nós, não só eu, mas a diretoria, todos estão muito incomodados com o que aconteceu, né? Um time do tamanho do Curitiba, e eu entendo, aí já respondendo a sua pergunta também, entendo a torcida cobrar. Se eu estivesse no lugar deles, estaria cobrando igual ou até pior, né? Entendo tudo isso, né? Eu acho que, lógico, alguns jogadores, pelo desempenho individual, eles podem ter problema na frente, né? Porque lidar com isso, a gente teve problema já nesse jogo. Porém, a gente já viu vários jogadores também que tiveram problema no começo em um clube e depois eles conseguiram dar a volta por cima. Acho que isso vai ser analisado internamente, né? Dos jogadores que realmente tiveram esse tipo de problema, para que possa se achar uma solução. Sandro, boa noite. Essa sequência do Curitiba de 4 derrotas, principalmente com as atuações que vem tendo, o que isso pode prejudicar ou até deixar o jogo de quarta-feira um pouco mais nervoso, principalmente a questão da torcida, que hoje perdeu de certa forma a paciência por conta do resultado e da forma que foi jogado hoje? Bom, primeiro eu acho que a torcida do Curitiba perdeu a paciência faz tempo, né? Eu acompanho vários jogos aqui, né? Lógico que agora com derrotas para equipes consideradas pequenas e do jeito que foi, realmente fica difícil. Eu acho que traz realmente uma pressão maior nesse jogo de quarta pelo que aconteceu, né? Pelo que aconteceu nesses últimos jogos, né? Mas como eu repito, tudo que a gente está fazendo aqui é para que a gente chegue na quarta-feira em condições de fazer um jogo melhor, de fazer um jogo que a gente vai ter que realmente ter um desgaste muito grande para tentar reverter o placar, mas faz parte do planejamento. Se nós estivéssemos aqui, né, com todas as contratações que ainda estão por vir, com todos os jogadores jogando sempre
com o time titular, jogando sempre, e houvesse essas 4 derrotas, não que isso não preocupe agora, seria diferente, né? Mas não é o caso, né? Como eu falei, no Campeonato Paranaense a gente já está na final, né? E na Copa do Brasil nós passamos as 2 primeiras fases que eram os primeiros objetivos e ainda temos chance de passar no jogo de quarta. Lógico que vamos tentar trabalhar isso com os jogadores para que influencie o menos possível para o jogo de quarta. Justamente sobre isso é a minha pergunta, Sandro, porque são 2 times diferentes, mas o grupo é um só, né? Então, obviamente, que amanhã na reapresentação todos estarão juntos. Como que você vai fazer agora? O que tem que ser feito nesse momento, e se é que tem tempo de ser feito, para que não o time entre contra a equipe do Goiás com espírito diferente, sabendo que é uma competição diferente, que é o time considerado titular, e tenha também uma postura diferente, sabendo que vai ter que buscar o resultado, porque acabou perdendo a primeira partida lá fora de casa. Na verdade não é fácil. Eu acredito em treinamento, Osmar. E é o que menos a gente tem tempo para fazer, né? Lógico que psicologicamente você tem que estar bem, mentalmente você tem que estar forte, né? Mas posso citar como exemplo esses jogos. A gente fez o trabalho, conversou, faz o que a gente sempre fez, tenta motivar os jogadores, falar, treinar dentro do que a gente pode, né? Mas para você ganhar em alto nível, você precisa de mais. Você precisa estar jogando bem organizado durante todo o tempo do jogo, fazendo as coisas bem feitas, né? Não se influenciando por coisas externas, né? Fazendo as coisas do jeito que tem que fazer. A gente tem tentado tudo isso, tem trabalhado, tem conversado, tem feito realmente tudo, mas para o jogo de quarta realmente a gente precisa do algo mais, né? Eu não vou aqui pedir para a torcida apoiar, que já é uma torcida machucada. Talvez isso soe até mal se eu falar que pedir para a torcida vir apoiar, mas lógico que é um jogo que vale muita coisa para nós, né? Para o clube, em termos financeiros, em termos para frente. Eu acho que eu falei isso antes do jogo do Maringá. Eu acho que nós já passamos momentos piores do que esse, né? Lógico que essas derrotas elas não aconteciam, mas agora aconteceram num cenário diferente. Eu acho que quando as coisas ruins acontecem também, é uma oportunidade também para a gente rever algumas coisas, né? E ajustar aquilo que precisa ser ajustado. Sandro, 2 questões. 2 declarações ali no final do jogo me chamaram a atenção. A primeira do Cadi no intervalo, que ele disse: poxa, mais um gol de bola parada desanima. E o Wilson também agora no final do jogo, ele disse, né, um placar vergonhoso, que poderia até ter sido mais, né, que o time tem que se reestruturar para o jogo da Copa do Brasil, mas usou essas palavras. Queria que você falasse sobre essas declarações dele e como você está se sentindo com tudo isso que está acontecendo nesse momento do Coritiba. Bom, vamos lá para a do Cadi, né? A maioria dos gols que nós tomamos, eles foram de bola parada. Os outros gols que foram, vamos dizer, jogo jogado, a não ser o gol do Goiás, os outros gols, não tirando o mérito de quem fez os gols dos adversários, mas foi quando a gente já estava desorganizado, psicologicamente abalado, com o time já realmente sem uma postura do que é necessário ter, do que é treinado. A questão do Wilson, acho que ele falou mais na questão de reestruturar, como foi a pergunta anterior, mais a parte psicológica, porque, né, a maioria dos jogadores que vão jogar são diferentes, embora também tenha jogadores que vão participar do jogo, né, como foi a pergunta antepenúltima ali. Eu me sinto realmente, nesse momento, envergonhado pelos resultados. Pelos resultados, realmente, me sinto envergonhado, realmente não esperava, mesmo com as mudanças, né? Como treinador, eu assumo a responsabilidade, eu acho que tem que ser. Eu sabia quando coloquei esse time
que nós poderíamos ter problema, não nesse nível, né? Mas como eu falei, por outro lado também me sinto tranquilo porque realmente tenho feito não só as coisas pensando em mim, né? Porque se eu estivesse pensando só em mim, eu colocaria sempre aquilo que nesse momento eu acho que é melhor para realmente procurar evitar todo tipo de problema. Nós já tivemos problema contra o Maringá e se eu não tivesse seguindo um planejamento e pensando, né, trabalhando com a probabilidade de nós termos oportunidade ou termos chance de passar na Copa do Brasil, eu teria hoje também colocado um outro time, né, mas tudo que eu tenho feito realmente tem sido pensando no planejamento que foi feito, né, não só pensando em mim particularmente. Sei que nesse momento estou pagando um preço alto por essa questão, porque muitas pessoas, algumas não entendem, algumas não vão querer entender, e eu entendo, né? Mas, como eu te falei, me sinto tranquilo, confiante no meu trabalho, confiante no que eu faço, sabendo desde o começo que era difícil, né? Só está um pouco mais por essas questões, mas vou continuar realmente fazendo aquilo que eu tenho convicção, né? E aquilo que foi planejado, pensando, como eu te falei, não só em mim, mas pensando no clube. Sandro Forner, boa noite. Aqui é o Gabriel da Estação Curitiba. Referente à Copa do Brasil, o jogo do milhão, qual a visão do professor, né, Sandro Forner, referente ao time titular, e qual será a conversa do senhor com o time titular depois da pressão da 4ª derrota seguida aqui no Couto Pereira? Bom, eu acho que eu já respondi essa pergunta, mas vou responder de novo. Não quero ser deselegante com você, mas essa pergunta acho que foi feita já umas 3 vezes, né? Vou responder de novo para você, que tem um planejamento, que nós jogamos com times diferentes, que se eu quisesse jogar sempre com o mesmo time, para evitar esse tipo de situação, eu teria feito, que a gente pensou do lado físico. Que mais quer que eu te responda? Que quarta-feira é um outro jogo, é um jogo que vale mais dinheiro, é um jogo que o clube precisa, que os objetivos até agora que foram traçados no começo do ano, eles foram alcançados, que o que ficou vergonhoso foram os resultados, que a torcida está impaciente com razão, mas que a gente tem que pensar de uma forma diferente. Basicamente é isso, foi tudo que eu já respondi aqui nas várias perguntas. Fica mais o mesmo. Ô, Sandro, o Rui, você não relacionou ele para os últimos 2 jogos, né? Qual a situação desse jogador no momento? Tem planos de futuro para ele? A gente também já sabe de algumas notícias circulando de um possível empréstimo que possa acontecer, mas a situação dele em relação à comissão técnica? O Rui ele fez alguns jogos, depois ele teve uma pequena lesão, mas isso eu vou deixar para a diretoria, acho que pode te responder assim melhor sobre a situação do Rui. O Kleber tem uma possibilidade de ficar à tua disposição para quarta-feira, quem sabe, se não para começar jogando, mas já está à tua disposição, quem sabe no banco. Como é que está a recuperação do Kleber? O Kleber está com algum tempo parado já, né? Eu até queria hoje, de repente, colocá-lo um pouco para jogar. Ainda bem que eu não precisei, né? Ainda bem para o Kleber também. Mas provavelmente na quarta-feira ele tenha condições de pelo menos ficar no banco e de repente poder jogar um pouco, né? Pelo tempo que ele tá parado e de inatividade dele.